Boa noite, tudo bem, gente? Vamos chegando aqui. Hoje um tema cabeludo, tô brincando. Um tema excelente, né? Vou esperar a Diana entrar pra gente começar. Então, para quem estiver chegando aí, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre, especialmente, né, para as sanguíneas, mas não somente para sanguíneos, para qualquer pessoa que tenha dificuldade, né, como nós sanguíneos temos, de manter a constância, né, e de decidir pela ordem e conseguir perseverar, né. Eu vou aqui ver como eu faço para chamar a Diana. E assim, de vida ordenada, de organização, da nossa casa, da nossa vida, né? Sanguíneos estão aí presentes, digam oi. Quem não faz ideia, oi, Di, boa noite. Tudo bem? Peraí que eu tô tentando aumentar aqui para ver se eu escuto. Tá certo. Aí, agora eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Deem aí o feedback. Se estão vendo a gente, se ouvindo, tranquilo? Então, uma alegria muito grande receber vocês. Quem não faz a menor ideia do que seja sanguíneo, né? Boa noite, Maia. Diz aí pra gente começar esclarecendo um pouquinho rapidamente sobre o que seja isso, né? Mas a gente vai falar basicamente de como uma sanguínea, uma pessoa que tem uma tendência natural para a desordem, vai conseguir, né, ter uma vida ordenada, né, de fato. Como a pessoa. Então, assim, o que é essa questão de ser sanguínea ou não, né? Eu sou sanguínea, a Ana é sanguínea, tem muita gente que está falando sanguíneas presentes, eu sou sanguínea. Basicamente, existe um estudo dos temperamentos, né? E existem 4 temperamentos: temperamento sanguíneo, temperamento colérico, temperamento flemático e o temperamento melancólico, né? E essas pessoas têm algumas características comuns, né? Bem fortes. E aí, Yara? A Yara é nossa sanguínea mor. Todas as coisas que existem também. É a mais sanguínea de todas. Então, assim, antes da gente começar a falar, porque eu já comecei falando, né? Deixa eu apresentar para vocês. Normal de sanguínea. Essa é a Diana. A Diana é um presente maravilhoso que Deus me deu através da Cássia, né? Ela também é administradora lá do grupo Esposa e Mãe Feliz. Vocês a encontram com muita frequência no chat, né? Para as mulheres lá. Então, a Diana sempre presente, ajudando as mulheres, dando conselhos, né, Yara, né, Bárbara, que acabou de entrar. Conselhos maravilhosos para a gente, socorrendo, apagando os incêndios. E a Diana, sim, a gente resolveu começar mais cedo. Vocês não tem noção da vergonha que eu passei. Eu marquei com a Diana 8h40 e aí divulguei que a live ia ser 9h40, né? Me confundi aqui com os meus horários de turma, de sala de aula. Achei que hoje era outro dia, sei lá o que deu na minha cabeça, fiquei errado. Mas aí o pessoal que estava esperando para 9h40 vai entrando, vai poder assistir o inicinho depois, né? Di, fala um pouquinho de você pra gente. Quem é a Diana, Mulher Aventura? Então, como a Jana falou, eu sou a Diana, né? Sou casada há 10 anos e 9 meses. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma de 5, uma que vai fazer 3 anos e estou grávida de quase 7 meses, né? E como a Jana falou, né, a gente se conheceu lá no grupo, eu junto com a Jana e mais aí umas 18 mulheres aí, ajudamos a Cássia, né, na administração daquele grupo, Esposa e Mãe Feliz, né, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É a minha primeira live, eu nunca fiz live na vida, gente. Quem me conhece sabe, eu sou muito vergonhosa com questão de vídeo, assim, eu prefiro não me aparecer,
né? Prefiro ficar meio que escondida, né? Como diz a Larissa na caverna. Mas eu vim hoje aqui conversar com vocês, né? Junto com a Jana, né? Também sou sanguínea, né? E vim compartilhar aqui com vocês as nossas lutas, né? Do dia a dia, né? Como que é lidar com as coisas boas e as coisas ruins do nosso temperamento, né? Sempre de olho na meta, né? Que é o mais difícil para o sanguíneo. Pois é. Vamos fazer um resumão de, basicamente, né? Ela é a voz do aeroporto dos desafios. Verdade. Como dizia a Maria, a voz do GPS do Google. Então, basicamente, o que define uma mulher, uma pessoa sanguínea, né? Vamos dar uma explicada aí para o pessoal entender do que a gente está falando. A pessoa sanguínea é quem? O que ela tem de característica? Então, uma pessoa sanguínea, geralmente no curso do Padre Paulo, né? O Padre Paulo diz assim que é um dos temperamentos, às vezes, até um pouco mais divertido que os outros, né? Então, assim, o sanguíneo, ele tem esse temperamento, assim, os temperamentos, eles têm muita ligação com os elementos, né? E o sanguíneo, ele é muito ligado ao temperamento do ar, né? Então, assim, quando você pensa no ar, né, você pensa o quê? O que é o ar? O ar, ao mesmo tempo que ele traz aquela brisa, né, gostosa, né, que te envolve, né, nesse calor, ao mesmo tempo ele é aquele que ele pode devastar, né, ele pode ser um furacão, né, ele pode sair destruindo tudo, levantando tudo, né, apaga o fogo, levanta a terra, mexe com a água. Então, assim, ele é capaz de desestabilizar, às vezes, até os outros temperamentos. Então, o sanguíneo, ele tem esse movimento, né? Uma das características do sanguíneo é gostar de falar muito, gostar de expressar, gostar de sempre trazer, assim, envolver as pessoas que estão próximas de si, né? Então, o sanguíneo também tem aquela questão de querer muito buscar está sempre ligado àquilo que o outro pensa, né? O que o outro pensa de mim, né? O que vão pensar de mim, né? Ele tem muito essa característica também, né? E a mente avoada, eu acho que é uma das principais características do sanguíneo, né? É aquele tipo de pessoa que começa a fazer uma coisa e termina fazendo outra, né? E quando ele chega lá nessa outra coisa, ele fala assim, meu Deus, né? Eu comecei fazendo isso, né? Isso acontece direto comigo. Eu pego o celular, às vezes, para mandar mensagem para minha mãe, quando eu vejo, eu estou fazendo outra coisa, né? Então, isso são algumas características, claro que tem muito mais coisa, né, do sanguíneo, mas isso aqui é só um resumo daquilo, né? O que caracteriza esse temperamento. A Cássia gosta de falar que o sanguíneo é a alegria do mundo, né? Então, expandir para dar risada, para fazer graça, né? A gente tem mais essa característica também, certo? Então, a gente vai falar da virtude da ordem um pouquinho, né? Explica para o pessoal, assim, o que seria a virtude da ordem, que é o que ela come, o que ela faz, aonde ela se sente. Eu acho que assim, a virtude da ordem, assim, não tem como a gente falar dessa virtude, né, sem falar de Deus, né? Porque Deus, ele foi aquele que ensina para todos nós, né, e nos dá essa virtude com maestria, né? Porque Deus, eu acho que assim, não tem como. Toda vez que eu escuto essa palavra ordem, a primeira coisa que sempre me vem à mente é o livro de Gênesis e a criação do mundo, né? Então a gente percebe e a gente consegue ver essa ordem já em toda a criação, né? Deus não criou, né, as árvores primeiro e depois ficou, e agora? Onde que eu ponho as árvores, né? Não, ele foi criando cada coisa, né? Cada coisa foi direcionada, né? Cada coisa ela tem a sua função, ela tem o seu porquê, ela tem a sua necessidade, seu mundo de acontecer. Então a gente, olhando para dentro dessa criação, a gente consegue ver toda essa ordem. E Deus ordenou todas essas coisas para o amor dele.
né? Que eu acho que é a primordial de todas, né? De todas as virtudes, né? É a primeira, assim. Então, você vai vendo que Deus ele vai criando e ele vai ordenando todas essas coisas para o amor dele. E então, pensando assim, né? No paraíso, Adão e Eva, então, eles viviam ali cheios de virtudes, né? Ordenados, e de repente vem algo, né? E quebra, né? E instala essa desordem no mundo. Né? Essa desordem, a quebra, a desobediência acaba trazendo toda essa quebra dessa ordem. E a gente consegue ver assim na nossa vida, e parece que na humanidade, conforme ela vai caminhando, que parece que essa desordem ela vem aumentando cada vez mais. Né? E a desordem, ela sempre está ligada a um pecado ou vários pecados. Então, se eu tenho uma desordem na minha vida, né, primeiro, é porque ela está ligada ao pecado, e segunda coisa é que as coisas não estão hierarquizadas, sabe? Não estão no lugar certo. Então, eu não estou colocando as coisas no lugar certo. Né? É a mesma coisa de eu pegar, de repente, o ferro de passar e enfiar ele dentro da geladeira. Não tem lógica, né, para isso. Então, quando a minha vida não está organizada, não está em ordem, as coisas não estão no seu devido lugar, eu começo a perceber essa instabilidade. Isso começa a me incomodar demais. Né? Isso me tira do eixo. Né? Por quê? Por qualquer que seja o nosso temperamento, todos nós somos criados para ser ordenados para esse amor, que é o amor de Deus. Né? Então, isso gera em nós, de formas diferentes, mas isso gera em nós essa instabilidade, esse incômodo, né? De fazer, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós não estamos seguindo para o caminho que nós deveríamos estar seguindo. Então, assim, falando da ordem de uma forma bem por cima e bem pincelada, né? Toda vez que eu escuto isso, eu me lembro disso, da criação de Deus. Né? Tudo tem uma ordem. O nosso corpo, se ele não está funcionando na ordem correta, ele começa a dar sinais. Né? Você começa a sentir uma dor de cabeça, né? O estômago começa às vezes a não parar as coisas. Por quê? Alguma coisa ali não está no seu devido lugar. Então a gente começa a enxergar, a gente enxerga a ordem fisicamente em tudo, né? E a desordem também. É isso aí. Pessoal, se vocês forem tendo dúvidas, podem colocar na caixinha das dúvidas, ou então vocês vão comentando aqui, à medida que for possível, a gente vai tentando responder, tá? Então, assim, por que essa questão da ordem é tão difícil para sanguíneos, assim? O que acontece pra gente que ordenar parece que é um trem de outro mundo? Então, como a gente tem esse temperamento, né, que é de ar, né, parece que é uma coisa não muito concreta. O sanguíneo parece que ele tem essa dificuldade, né, ele é o tipo de pessoa que ele abraça 1000 projetos, né, e pouquíssimos ele finaliza, né, quando é um sanguíneo não, como que fala, ordenado, né, quando ele não é um sanguíneo ordenado, geralmente ele não termina nenhum. Então, a gente pensa assim, vamos pensar no ar, né, que é um elemento desse temperamento. Quando a gente pensa na ordem, né, a ordem a gente sempre pensa em algo muito físico, né, algo muito concreto. Né? E o sanguíneo, ele tem essa dificuldade. Por quê? Se você pegar uma bexiga e encher ali de ar, quanto mais você for enchendo de ar, vai ter um momento que ela não vai aguentar, ela não vai suportar. Por quê? Porque o ar, ele não foi criado, entre aspas, para ficar preso, né? Para ele se condensar, para ele ficar, né, ali fechado, restrito em algum lugar. Então, para o ar, para ele se moldar, né, ele vai se moldando ali na forma da bexiga, para ele ter ali o formato.
né? Ele vai ter aquele formato, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhum formato. O sanguíneo, ele tem essa dificuldade de conseguir fazer, né, determinados planos, seguir até o final, justamente porque para a gente conseguir fazer as coisas, a gente precisa se quebrar diariamente. A gente precisa dizer não diariamente. Né? Todos os dias a gente precisa olhar e falar assim, se colocar dentro dessa bexiga, né? E dizer assim, hoje eu quero ter uma forma de coração. Vamos imaginar uma bexiguinha de coração. Então hoje eu quero ter a forma de coração. Então eu vou entrar dentro dessa bexiga e vou tomar a forma. Se eu entrar assim, de uma forma assim, totalmente rápida, né? O que eu vou fazer? Eu vou estourar essa bexiga. Ou se eu não entro, se eu fico acomodado, porque isso também é uma das características do sanguíneo. Ou ele se movimenta muito, ou ele fica completamente letárgico, né? Ou ele fica parado, né? Ele trava, ele bloqueia, né? Ele não faz nada, né? Ou ele se acomoda, né? Então, assim, um dos grandes pecados também que acompanha esse temperamento é a preguiça, né? É a preguiça. E o outro é a ira, né? Porque às vezes o sanguíneo ele explode mesmo, né? Ele vai de achando tampando. Ele vai, eu digo assim, eu falo pro meu esposo assim, olha, a gente é como se fosse o fósforo, né? Você riscou o fósforo no mesmo time ali que ele acendeu, ele apagou, entendeu? É muito rápido. Né? É muito rápido e nisso a gente acaba ferindo. Então imagina, né? Para quem aí não é sanguíneo e não sabe muito bem, mas imagina. Uma das características do sanguíneo é o quê? Aproximar as pessoas. Imagina, você quer aproximar, você quer ser aquele cara, tipo assim, o sanguíneo era aquele cara que anda rodeado de pessoas, sabe? Ele quer ter muitos amigos. Eu, na época que eu estudava, os meus colegas às vezes até brigavam comigo, porque eu era o tipo de pessoa que eu não tinha um lugar fixo para sentar dentro da sala de aula. Né? Eu era aquele tipo de pessoa que uma semana eu estava na galera do fundão, na outra semana eu estava lá na frente, na outra semana eu estava no meio. Eu estava no meio da galera, entendeu? Eu queria estar junto, ser amigo de todo mundo. Então, assim, imagina esse sanguíneo que quer envolver todo mundo, ao mesmo tempo ele estoura. E ele magoa e fere as pessoas, né? Ele magoa e fere as pessoas, porque ele é instantâneo, vem aquele negócio, bate aquele negócio e do mesmo jeito que bate, volta e às vezes volta até pior. Então, essa é uma grande dor que existe no sanguíneo. Por quê? Porque aqueles que ele quer próximo, às vezes é aqueles que ele mais estoura, é aquele que ele mais rebate, né? Então, dentro da gente existe um certo martírio que a gente vai dizendo assim, meu Deus, nossa, como que eu sou um nada, né? Eu tenho que amar, eu não consigo amar, né? Então a gente vai se rebaixando, a gente vai se jogando no chão dizendo assim, eu não sou nada, porque eu não consigo, porque não, e aí a gente enche a nossa vida de afirmações, que a gente faz afirmações que na verdade não são afirmações, né? Porque isso é um instantâneo, né? E aí existem alguns segredos para a gente lidar com esses ataques, né, que a gente tem e com tantas outras coisas. Mas é que a gente vai aprendendo com o tempo. No ano passado, teve uma fase assim, porque até ano passado eu não fazia a mínima ideia do que eu era, né? E não sabia nada de temperamento, eu não sabia nada, então eu ficava muito assim, eu ficava muito decepcionada comigo mesma, com as minhas atitudes, com as minhas ações. E aí eu fui lendo sobre os temperamentos e eu fui descobrindo, né? E daí o que aconteceu? Eu comecei a ver que aquela frase de Santo Agostinho, né? Que fala, conhece-te, aceita-te e supera. Gente, isso tem que ser o lema de vida do sanguíneo.
conhece-te, aceita-te, e esse aceita-te é o principal aqui, e o supera-te. Tá? Porque quando a gente se conhece, a gente começa, primeiro ponto para quem é sanguíneo, quando a gente se conhece, a gente fala assim, ó, fiz isso. Isso é uma característica do meu temperamento. Então, você não vai levar aquilo já como assim, nossa, fiz isso de novo. Não, você vai entender assim, eu fiz isso, isso é uma característica do meu temperamento, não justificando, né? Não justificando, mas você vai identificar. Não é uma muleta. Eu não ouvi, Jana. O temperamento não pode ser uma muleta, que eu coloco aqui e falar, eu sou assim, Gabriela, né? Nasci assim, sou assim e vou morrer assim, Gabriela. Exatamente, por isso que eu falo que essa tem que ser a frase, porque é uma frase que, primeiro, você vai olhar para aquilo que você é e você vai dizer, a segunda parte, eu sou assim, né? Eu sou assim, você se aceita, eu sou assim. Porque a única forma de você conseguir mudar algo é você reconhecer e aceitar. Você reconheceu, você aceitou, a partir daqui é o momento onde você vai mudar, você vai superar, você vai trabalhar em cima para superar, passar por isso. Né? Existem coisas que você vai conseguir superar assim, muito rápido, né, do temperamento. Porque aí vem questão de personalidade, questão de criação, vem outras coisas que englobam, que te ajudam. Mas existem coisas que você vai lutar a vida inteira para superar. E você talvez morra tentando superar isso, né? Tentando ser mais do que isso, né? Mas o importante realmente é você não desistir. Né? Não desistir, não desanimar, não sentar, não fraquejar, não dizer assim, hoje eu amanheci assim, ai meu Deus, eu tô numa loucura, tal. E aí o primeiro pensamento que tem que vir na sua cabeça, quando você pensa assim, ai, hoje nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não vou dar conta de fazer tudo isso. A primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é calma, né? Hoje é um dia ruim, né? Ou agora é um momento ruim, porque tem isso também, que às vezes a gente acorda e a gente fala assim, nossa, mas hoje o dia vai ser, né? A gente já, entre aspas, profetiza um dia ruim na nossa vida. Não, peraí, opa, né? Já comecei aqui, não, vamos melhorar aqui, já vi que o negócio não tá dando aqui, então vamos tentar ser melhor, né? Não é assim. Ou se você está tendo um dia ruim, tudo bem, respira fundo, amanhã a gente vai tentar de novo, vamos começar tudo de novo, sabe? Vamos caminhar de novo. E acho que é isso, né? Tem demais nessa pergunta. Ela já respondeu as duas próximas perguntas, mas assim, vamos tratar um pouquinho mais de especificamente, né? Porque essa também é a nossa tendência, né? A gente vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo, né? E tal. Assim, eu como sanguínea, tenho uma dificuldade muito grande com organização. Quem me acompanha aqui sabe, né? Organização especialmente da casa, né? Que é a parte que a gente negligencia com mais facilidade, né? No trabalho eu dou conta, nas aulas eu dou conta, na sequência de texto eu dou conta, mas eu sempre tenho essa tendência de deixar para depois, né? Aquela louça, aquela pilha de roupa, aquela coisa aqui. Como que você enxergou uma saída mesmo eu não sei vocês, você acorda louca, fala, hoje eu vou dar conta. E dá, né? Você vai lá e arruma tudo, a casa fica um brinco, a vida fica um brinco, não sei o que. Aí no outro dia você olha e fala, não dou conta, não vou mexer com isso, não vou fazer nada. Senta no sofá e fica lá. Eu falando isso pra você, o escritório da Diana, gente, é impressionante o que ela consegue fazer. É maravilhoso, sabe? A gente precisa aprender com quem já está caminhando, né? Então, assim, a Di, conta pra gente um pouquinho dessa história, assim, como foi quando você tinha sua casa, suas lidas, suas rotinas e como que é hoje, né? Como que acontece agora? Como você viu uma saída, né? Então, eu era o tipo de pessoa totalmente estagnada, né? Então, assim,
Eu tenho 10 anos de casada, então durante 5 anos do meu casamento eu não tinha filhos. Não tinha filhos, né? Então eu chegava do serviço e daí eu olhava assim, porque imagina, casa, só o homem e a mulher, não tem muito o que fazer, né? Então eu olhava para casa assim, aí eu falava, vou passar pano quando der, né? E aí às vezes esse passar pano quando der ficava tipo 2 semanas, né? E ficava, e ali eu era realmente assim, uma pessoa totalmente entregue, entregue assim, vou fazer agora o que der na telha. Então agora deu na telha que eu quero ir lá e comer alguma coisa. Ir lá comer alguma coisa. Eu era totalmente assim. E aí é que acontece, os filhos vão chegando, né? E os filhos realmente vêm para salvar a gente, né? A gente pensa que a nossa missão é salvar os filhos, também é, mas acho que a principal missão dos filhos é nos salvar de nós mesmos. Porque eu era uma pessoa completamente egoísta, eu não fazia nada. Fazia nada, nada, nada. E aí foi chegando, né? E aí foi chegando a primeira, depois chegou a segunda, e aí a gente começa a ter que se mexer, né? Porque aqueles seres humanos dependem de você, né? Eles não vão, agora eu vou lá lavar a minha roupa. Não vai, né? E aí ocasionou também, né? Porque foi crescendo a família e a gente precisou mudar de casa, né? E aí eu me deparei com uma casa grande, né? Na outra casa que eu morava no fundo da casa da minha sogra, então assim, eu não lavava a roupa, a minha sogra que lavava. E aí eu fui me deparando, cheguei nessa casa e fui me deparando assim com uma casa grande, com um monte de coisa para fazer, com quintal, e aí eu fiquei assim, eu falei, e agora? Né? E aquilo ia me incomodando. E eu comecei a perceber que toda vez que eu tinha muita coisa, ou melhor, porque assim, parecia que eu ficava cega. Eu andava dentro de casa e eu não via nada. Assim. E de vez em quando ainda acontece isso comigo. Então tem hora assim que eu não estou vendo a teia de aranha, eu não estou vendo o chão sujo, né? Parece que você se desliga e você não quer ver nada dessas coisas. Então, não via nada. Mas a hora que eu via tudo. E eu queria fazer tudo naquele momento, né? Então eu ficava, sei lá, 3 semanas sem limpar a casa e de repente um dia eu queria resolver as 3 semanas, né? Como se eu fosse, sei lá, uma fada, sei lá. Então, os bichinhos da Cinderela para ajudar, os bichinhos da Cinderela e da Branca de Neve. Exatamente, sei lá, um botão, queria apertar uma coisa e ficar. E aí, gente, eu virava o bicho, né? E aí eu começava a reclamar do meu marido, né? Por que não me ajuda? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Porque as crianças tiram tudo fora do lugar, né? Porque junto com, né, um pecado puxa o outro, né? Então a preguiça vinha puxando a reclamação, a murmuração, né? E aí, porque ninguém me ajuda, porque eu tenho que dar conta dessa casa sozinha, porque eu não sei o que, tá. E aí, o que aconteceu, né, comigo? Eu estava num processo, né, espiritual com Deus, eu tinha acontecido várias coisas na minha vida, e aí eu acabei conhecendo o método Fly, né? E eu digo assim, para quem é sanguíneo, gente, recomendação, para quem é sanguíneo, o método Fly é maravilhoso. O método Fly é maravilhoso. Por quê? Porque qual que é o problema do sanguíneo? Vamos lá, bem no concreto, o sanguíneo fala assim, não, agora eu vou arrumar a sala. Aí beleza, aí o sanguíneo vai, pega o sapato do filho, que está na sala. Aí ele vai pro quarto. Quando ele chega no quarto, ele vê que o quarto está todo desarrumado. Daí ele fala assim, nossa, esse quarto é desarrumado, vou arrumar o quarto. Daí ele pega, tipo, a mamadeira da criança que está lá dentro do quarto, aí ele vem para a cozinha. Quando ele chega na cozinha, nossa, tá tudo... No final do dia, o sanguíneo não arrumou nada. Correu o dia inteiro correndo atrás do rabo. Sabe? O dia inteiro correndo atrás do rabo. Né? Gente, eu tô rindo porque é exatamente isso. Eu me vejo nisso. Tô entendendo. Eu falo isso pro Fernando, ele fica olhando pra mim, mas por quê? Você vai começar pela cozinha, termina a cozinha, depois você vai para outro lugar.
Eu não sei, eu simplesmente fico andando pela casa o dia inteiro, querendo resolver coisas, querendo resolver coisas. Exatamente, porque o sanguíneo é aquele que ele quer apagar incêndio, E exatamente aquilo que né? você está falando. E exausta, né? É porque se Exatamente. tentou, lutou e nada mudou, tá tudo daquele jeito horrível. Exatamente. E daí ele vai nessa, né? Então eu era dessa, né? Eu queria arrumar o guarda-roupa, e daí assim, eu abri o guarda-roupa para arrumar, daí eu queria arrumar o guarda-roupa, separar coisa para doação, fazer tudo ao mesmo tempo. E não dá, não Costurar dá. as A gente peças que não estavam faz. cagadas há meses guardado lá. Exatamente, exatamente. Então, no método, eu fui aprendendo a ter, assim, primeiro, a entender que, porque assim, gente, o processo de organização exterior, ele vem do interior, né? É de dentro para fora, né? A palavra de Deus diz, né? Que o importante é o que sai, não o que entra, né? O importante é o que sai pela boca, e não aquilo que entra. E é verdade, né? Então, eu tive que fazer todo um trabalho mesmo, assim, na minha cabeça. Eu acho que, assim, um dos principais, eu acho que teve, se eu não me engano, foram dois, agora eu não me recordo se foram dois ou três, mas teve dois baby steps do Flyweight que me ajudaram demais, assim. E um deles foi a questão das vozes ruins, né? Porque era exatamente isso, assim, eu ficava falando para mim mesma, na minha cabeça, tipo assim, eu não vou dar conta de tudo isso. Eu não vou conseguir arrumar tudo isso. Nossa, meu Deus do céu, isso não vai para frente, né? Olha que cheguei aqui tá bagunçado. Então, eu falo. E aí, você mudar a sua voz. Mudar essa voz que está dentro da sua cabeça te dizendo que você não vai conseguir, né? Então, calma, Diana. Você vai arrumar a sala? Vamos arrumar a sala. Entendeu? Vamos arrumar a sala. Não importa se você pegou o sapato do menino e jogou lá dentro do quarto, né? Não importa isso. Você jogou lá dentro do quarto, mas a sala precisa estar arrumada. Se você se determinou a arrumar a sala, que ela esteja arrumada, né? E aí, e agora? Aí, beleza, você resolveu o problema da sala. Você tem tempo para resolver o problema do quarto? Então, se você tem tempo para resolver o problema do quarto, então você vai lá e resolve o problema do quarto. Mas e as coisas que eu vou tirando, que não são, que não pertencem àquele cômodo? O que eu faço com aquilo? Você pode, né, isso aí é uma dica, você pode providenciar um lugar, por exemplo, um cesto de roupa, vamos supor. Você pega um cesto de roupa, você deixa ali no corredor. Tudo aquilo que você for tirando dos cômodos, que não que pertence àquele cômodo, você põe ali dentro. Depois, no final do dia, você separa 10 minutos ou 5 minutos para você voltar e colocar tudo no lugar. Não conseguiu fazer em 10 minutos? O que está no cesto continua no cesto. No outro dia você faz de novo. Então, fazer as coisas em pequenos blocos, né, em etapas, que o segundo baby step que resolveu minha vida foi essa questão que o nome do baby step é justamente isso, tudo posso em 15 minutos. Isso assim, eu falei, gente, eu posso tudo em 15 minutos. Então, assim, em 15 minutos eu posso tentar deixar a minha sala organizada, eu posso tentar deixar minha cozinha organizada, né? E aí, quando bate aquela preguiça, né? Quando bate aquela preguiça, não, vou deixar ali, né? Deixa lá no canto, não vou fazer agora não. Daí você para e pensa, o seu dia tem 24 horas. Você precisa de 15 minutos para resolver aquilo. 15 minutos, né, para você resolver aquilo. Então você vai lá, você põe um time de 15 minutos e você fala: tô cansada, tô exausta, tô aguentando mais nada, mas é só 15 minutos. Então eu vou lá e vou fazer. E aí você resolve. E a satisfação que você sente depois de fazer isso, sim, é impressionante. Então hoje, né, até falando assim, o que acontece? Todos os dias você vai conseguir fazer tudo que você se propõe a fazer? Não, nem sempre, né? Mas quando você já fez um caminho, você já percorreu esse caminho, você já lutou consigo mesmo, você já batalhou consigo mesmo, você já caminhou por esse caminho, é muito mais fácil você retomar. É muito mais fácil no outro dia você pegar e ir lá fazer.
né? Hoje eu não estou conseguindo, hoje todas as crianças desde casa resolveram ficar doentes. Todas as crianças de casa resolveram ficar doentes. Então, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã, estou com roupa, né? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Semana passada choveu aqui, choveu a semana inteira. Eu fiquei com todas as roupas acumuladas, né? Então, e aí, o que eu faço para dar conta disso? Coloco a roupa para lavar de noite, no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, colocando roupa no varal, né? Meio-dia, eu retiro aquela roupa do varal, eu dobro a roupa. Quando é de noite, eu tiro 15 minutos para passar a roupa. E durante todos os dias, eu vou passando a roupa durante 15 minutos. O dia que eu não tenho roupa para lavar, eu passo 15 minutos a roupa de manhã, 15 minutos a roupa à noite. Né? Eu faço isso. Para quê? Para que eu consiga ir dando conta. Né? Eu preciso entender que essa casa, né, o meu interior, né, ele não demorou um dia para ele ficar desordenado. Ele demorou muito tempo. Né? Ele demorou 3 semanas, um mês, né? Demorou muito tempo. Então, você não vai conseguir colocar a sua vida em ordem em 1 hora. Você não vai conseguir colocar a sua vida em ordem em um dia. Né? É um processo. Né? E todo processo, ele exige o quê? Persistência, determinação. Não, eu me propus a fazer, eu vou lá. Então, você tem que ficar o tempo todo falando com você. Ah, tô cansada, não quero fazer. Ah, mas vamos lá. Só eu fazer. Aí você tem que usar várias, né, falas. Não, eu que tenho que fazer. Se eu não fizer, alguém vai fazer? Não, não vai. Né? Então, quem tem que fazer é eu. Se eu não fizer hoje, amanhã vai estar lá para fazer. Vai adiantar eu deixar para amanhã? Não vai. Entendeu? Então, eu tenho que fazer hoje. Hoje é o dia de eu fazer. Né? Claro que existem várias situações. Então, existem algumas coisas que você vai deixar para outro dia. Se você olhar para dentro de você e falar assim, se eu deixar isso aqui para amanhã, mas isso que eu tenho que fazer amanhã, será que tudo isso aqui vai me desestabilizar? Vai tirar eu de mim mesma? Vai deixar eu brava, querendo gritar com o marido, querendo gritar com as crianças? Vai ou não vai? Se a resposta for sim, você pega e faz. Hoje, agora. Agora se a resposta não, acho que amanhã dá tranquilo. Dá para eu fazer? Então, deixa para amanhã e faz amanhã. Entendeu? Eu fui aprendendo a fazer as coisas com mais leveza. Né? Naquilo que eu preciso ser determinada, eu vou ser determinada. Mas naquilo que eu preciso relaxar, eu vou relaxar. Né? Aquilo que eu posso me dar ao luxo de relaxar, eu vou relaxar. E o relaxar não é um relaxar de relaxado, de fazer de qualquer jeito, não. Um relaxar de dizer assim, não, eu posso abrir mão disso aqui e fazer isso aqui outro dia. Né? Eu posso abrir mão, eu posso me colocar dentro aqui do meu planejamento e fazer num outro momento. Né? Então, eu fui vencendo essas coisas a partir assim, o método ele me ajudou muito. E começou justamente na parte física da casa. Né? Porque a desordem, ela reflete no externo. Né? A sua desordem interior. Gente, não existe uma pessoa que está desordenada interiormente que isso não reflita. Vai refletir em alguma coisa física na vida dela. Seja no quarto, seja no guarda-roupa, seja na forma como ela come, que é uma das outras questões também do sanguíneo, a questão da compulsão alimentar, né? E o trabalho de se determinar, de dizer assim, não, eu não vou fazer isso, né? Então, assim, vai refletir em alguma coisa na tua vida, essa desordem, essa desestruturação, né? Ela vai refletir. Então, comigo, partiu para eu conseguir ver essa minha desordem interior, eu comecei a arrumar primeiro o físico, né? Mas existem algumas pessoas que às vezes precisam arrumar o interior primeiro, né, o espiritual, que é realmente... Porque tem muita gente que quer ordenar as coisas sem Deus na vida, né? Meu filho, você não vai ordenar nunca na sua vida isso aí. Porque Deus, ele é o primeiro, né? Ele é o primeiro. Nós fomos criados para essa ordem, foi aquilo que eu falei no comecinho, né? Nós fomos criados para essa ordem. Né? Deus nos criou ordenando-nos para o amor. Se a gente não põe Deus em primeiro lugar,
já era. Já era, né? Então, assim, se a gente não põe Deus em primeiro lugar e vai colocando nessa hierarquia, que é uma das coisas que a gente fala muito lá no grupo, né? Deus, né? Depois vem o sacramento do matrimônio do teu esposo, vem os filhos e depois as outras coisas. Se a gente não começa a ordenar, e foi isso que aconteceu comigo também. O que aconteceu? Chegou num momento que eu estava tão assim no processo que eu queria só arrumar casa, arrumar casa, arrumar casa, arrumar casa. E aquilo, aí de repente aquilo já não estava gerando mais aquilo que não estava gerando mais uma satisfação, vamos dizer assim. E eu falei, não, peraí, tem alguma coisa fora do lugar, né? Porque assim, a casa estava limpa, linda, impecável, estava a coisa mais linda, tudo fluindo, né? Tudo bonitinho, caminhando. E aí eu parei para ver assim, mas peraí, cadê Deus? Cadê Deus? Né? Não que ele não estivesse, né? Não que eu não pensasse, mas assim, então, como que estava a minha vida de oração, né? Como que estava o meu relacionamento com o meu esposo, como que estava com meus filhos. Eu peguei a coisa, que é o quarto lugar, e coloquei em cima de tudo, né? E aí depois vinham os filhos, depois vinha o marido, e o último estava Deus. E, tipo assim, eu peguei a pirâmide e coloquei ela de ponta cabeça, e ela estava bambeando, queria cair, né? Ela não estava conseguindo se equilibrar. E aí, quando eu fui fazendo essa virada desse triângulo e fui colocando Deus em primeiro lugar, e aí, quando eu virei a pirâmide, quando você põe Deus em primeiro lugar, tudo vai entrando no eixo, sabe? Tudo vai entrando no eixo. Às vezes uma coisinha que quer sair fora do lugar, outra coisinha que quer sair fora do lugar, mas se Deus está ali no centro de tudo, se Ele está ali, você consegue ter a força para ir retomando. Mesmo no dia que você está fraco. Você consegue ir tendo essa força. E eu acho que eu falei demais de novo, como sempre. Pode falar o tanto que quiser, né, gente? A gente está achando o máximo. Eu gosto, e até porque isso foi algo que eu tive que aprender como sanguínea, né? Porque eu tinha uma dificuldade extrema de escutar. Eu queria falar, né? Eu não conseguia ouvir a pessoa. Eu já ouvia preparando que eu ia dar a resposta, né? Que eu ia falar de volta. Então, assim, para mim é muito, muito bom. Agora, assim, honestamente, né? Eu ouvindo tudo que você está falando, eu fico pensando, nossa, maravilha, eu vou fazer isso para começar. Eu quero. Você sabe do meu processo também. Eu quero fazer. Mas a gente olha e começa, e de repente vem aquela, talvez seja uma voz negativa, né? Como você disse, as vozes anteriores. Como que a gente lida com esse desânimo da perseverança? Como é que você faz assim? Você começou e pá, nunca mais parou, ou teve momentos em que a desordem voltou e a coisa teve que começar de novo? Como que aconteceu esse processo, ou acontece ainda, né, para você? Desânimo na perseverança mesmo. Então, acho que tem vários fatores aí no meio, né? Mas assim, a questão da perseverança é uma coisa assim que tem que ser determinado, né? Então, no início, quando você começa qualquer processo na sua vida, né, ainda mais sendo um sanguíneo, né, que tem mais dificuldade, então você tem que ser muito determinado. E esse muito determinado é assim, eu tenho que, vamos lá, eu tenho que escrever todos os dias. Então, você tem que escrever todos os dias. Se você se determinou a escrever todos os dias durante 10 minutos, vamos supor, né? Então, todos os dias você escreve 10 minutos. Ah, eu tô cansada, desanimada, não quero continuar. Escreve 10 minutos. Ah, nossa, mas hoje o dia... Escreve 10 minutos. No início é assim, você tem. Nem que seja, talvez um dia, assim, que realmente você tá assim, não vai, não flui, então você fala assim, não, vou escrever por 3 minutos. Eu tô falando escrever, mas isso pode ser qualquer outra coisa, né? Ou fazer oração durante 15 minutos. Você pode até reduzir o horário, mas você não pode deixar de fazer. No início, não. No início, jamais. Porque senão você avacalhou todo o seu processo. Porque
esse início é fundamental. A hora que você sentir que você tem, entre aspas, não vou dizer o controle da situação, mas a hora que você vê que você, assim, está fluindo o negócio, exatamente, que o negócio está acontecendo, né? Tem até fazendo aqui um parênteses, né? Falando sobre a questão de hábitos, né? Quando você quer criar hábitos. Então, tem alguns estudos que dizem que o hábito, para o cérebro começar a entender um hábito, você precisa de 3 semanas, para ele começar a entender. Depois de 3 meses, ele vai começar a fixar o hábito. E para o hábito se tornar permanente é depois de 6 meses. Então, veja, a gente tem um caminho árduo por aí. A gente tem, tipo assim, 6 meses para dizer, né? Olha, realmente, isso aqui, gente, para mim, há 2 anos atrás, não acontecia. Né? Eu era o tipo de pessoa que eu tomava 1 copo de água por dia. E olhe lá, às vezes nem isso. Né? Hoje, o necessário é 2 litros de água. Hoje, tem dia que é mais corrido, tem dia que eu não esqueço. Como que eu comecei o processo? Meu processo era assim, eu vou tomar 1 copo de água antes de tomar café da manhã. Então, eu estava proibida de tomar café da manhã até tomar uma garrafinha dessa. Desculpa, eu falei 1 copo, mas é uma garrafa. Então, eu não tomava o café da manhã enquanto eu estou com fome, vou tomar água. Vou tomar água porque a hora que eu terminar, eu posso tomar o meu café. Né? Pode parecer uma coisa boba, mas para quem é sanguíneo, sabe bem o que eu estou falando. Às vezes você precisa ser muito rígido com você mesmo, para que você tome, porque aquilo é uma necessidade. O meu corpo precisava de água, eu estava tendo muitos problemas por não beber água. Né? E aí foi, hoje em dia, eu tenho, assim, o meu corpo, ele exige água. Se eu não tomo, se eu acordo, eu não tomo, ele exige. Hoje em dia, tem dia que eu consigo tomar 2 litros d'água, mas eu não fico sem tomar no mínimo 1,5 litro. Né? Então, para quem tomava 1 copo, mais ou menos, isso é uma grande vitória. Né? Agora, para eu chegar nos 2 litros, é só questão de eu me esforçar um pouquinho mais. Então, o início do processo ele é o mais complicado. Você precisa ser muito firme com você mesmo. Né? E isso para tudo. Isso seja colocou aqui reeducação alimentar, né? Eu já passei por um processo assim. Isso seja para a oração, isso seja para aquilo que você vai fazer com seus filhos, aquilo que você vai fazer com o teu esposo, para o serviço da casa, seja no que for. Você precisa ter em mente. E outra coisa, uma coisa muito importante que, quando conversando com a Jana, eu achei muito interessante. O sanguíneo, ele tem que tomar muito cuidado, né, com a questão celular, né, porque eu acho que é onde mais pega. E uma das coisas também, Jana, uma das coisas que me ajudou muito, 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 foi a questão assim, de separar uma rede social para cada coisa. Né? Então, por exemplo, o meu Facebook eu deixo lá para eu ver, assim, para eu ver vídeo engraçado, que eu gosto de vez em quando dar umas risadas, né? Para ver o que está acontecendo na vida dos parentes, e amigo, tudo. O Instagram, como o Instagram é um grande assim, produtor de conteúdo, né? Ele produz muito conteúdo, então, por exemplo, eu quero saber tudo sobre a organização da casa, agora estou focada nisso. Então, sigam pessoas que vão te influenciar na organização da casa. Por quê? Porque o sanguíneo, ele tem essa tendência a ser influenciado. Então, se você quer que algumas coisas deem certo na sua vida, se rodeie de pessoas que vão fazer essas coisas andarem. Então, eu quero ser uma pessoa agora estudiosa, que leia muitos livros, né? Que faça muitas coisas. Então, coloca um monte de gente, segue pessoas aí que tenham leituras boas, pelo amor de Deus, tá? Mas que façam divulgação de livros bons, que compartilhem leituras boas. Vai se cercando dessas pessoas. Você estabilizou, tá legal, cumpriu ali o seu objetivo, né? Uma coisa de cada vez, sanguíneo, por favor. Então, assim, eu quero... assim, eu quero conquistar o mundo, né? Eu quero beber água, eu quero ler livro, eu quero fazer exercício. Não.
né? Se determina o que vai ser prioridade agora. Então, a prioridade agora é eu ler livros. Então, eu vou me cercar de pessoas que vão trazer conteúdos, que vão trazer ferramentas, que vão me ajudar a desenvolver esse hábito de ler livros, de fazer as coisas. Passou, você tá legal? Então muda o foco. Agora eu vou trabalhar a questão de gente que vai me ajudar a fazer exercício físico. Então, se cerca dessas pessoas, entendeu? Então, assim, eu fiz isso com o meu Instagram. Aí veio um outro processo dentro das minhas redes sociais, que foi também um processo de eliminação, né? Eu comecei a eliminar aquilo que eu via, que eu comecei a perceber que eu não estava dando muita atenção. Que estava só tomando o meu tempo. Então, por exemplo, assim, eu estou seguindo tal pessoa. Mas eu percebo que toda vez que eu chego ali naquela pessoa, eu não vejo os stories dela. Eu passo direto e não vejo. E o que acontece? As redes sociais e a tecnologia, eles têm a questão de números, de algoritmos, né? Que eles vão jogando para você determinadas coisas e quando você vê, você se perdeu ali dentro. Né? Porque o sanguíneo tem essa, né? Ele começa com um objetivo e ele termina, né? Que ele fala assim, nossa, por que eu tô com o celular na mão aqui agora? O que eu ia fazer mesmo? Nem lembra. Então, eu diminuí a quantidade de pessoas que eu seguia no Instagram, né? Então, as pessoas que eu sigo realmente têm um foco. Hoje, eu consigo acompanhar mais do que de uma área, né? Então, assim, pessoas que trazem informações de educação, pessoas que trazem informação, conteúdo assim, interior, né, do psicológico, do espiritual. Tem outras pessoas que vão trazer informações da parte física. Então, assim, eu consigo ir acompanhando hoje, mas quando você ainda não tem o domínio disso, então esquece. Vai focando em uma coisa de cada vez. À medida que quando você desenvolver isso, né, aí você passa por outro lado. E uma última coisa, uma última dica. Entenda que nem tudo é para você. Nem tudo é para nós, né? Então, assim, eu quero escrever um livro, eu quero viajar o mundo inteiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e o sanguíneo tem isso, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Ele quer ser tudo, ele quer fazer tudo. Não adianta, isso não é para você. Primeiro, faz aquilo, conhece-te, aceita-te e supera, conhece quem é você, saiba da sua identidade, né? Eu sou uma pessoa, a Jana sabe, as meninas que estão, eu tenho muita dificuldade na questão da escrita. Eu tenho ainda um objetivo, mas assim, eu tenho outras coisas a ser trabalhadas agora, mas eu tenho um objetivo de um dia desenvolver isso, porque eu tenho grande dificuldade. Porque às vezes eu acredito que com a fala eu atinjo mais do que escrevendo. Mas eu quero desenvolver isso. Só que isso é um plano futuro. Eu já coloquei lá na frente. Se um dia Deus me der a oportunidade, eu vou desenvolver. Né? Eu vou desenvolver. Mas para eu aceitar isso, demorou. Né? Porque eu não, eu preciso escrever. Olá, fulano escreve, por que eu não escrevo? Ciclano escreve, por que eu não escrevo? Né? Não, olha, eu tenho que fazer uma viagem com a minha família por ano. Né? Eu tenho que estar com a casa impecável. Eu tenho que isso, eu tenho aquilo. Isso compete a você? Né? Isso faz parte da sua identidade? Isso faz parte da sua rotina? Isso vem agregar a sua família ou você está fazendo porque você está sendo influenciado por outras pessoas e você está querendo atingir um objetivo que não é teu? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a tua meta? Quando você sabe qual é a tua meta e quando sabe qual é o teu objetivo, você sabe para onde você tem que ir. Você sabe para onde você tem que caminhar. Então, isso é muito importante. É isso aí, maravilha, Di. Nós já estamos quase com o tempo estourado aqui, né? Tinha mais uma última pergunta, se conseguir falar mais rápido. Uma dica prática de como priorizar, o que priorizar na hora de começar a ordenar. As coisas têm uma casa extremamente bagunçada. Qual que é a dica prática para começar a ordenar essa casa? Eu vou fazer o quê? O primeiro passo
Então, o primeiro passo é você organizar tudo aquilo que está visível. Tudo aquilo que for visível, né? Que estiver ao alcance dos teus olhos. Aquilo que está escondido, você deixa para organizar depois, né? Então, assim, a gente sempre... Então, assim, porque o que está visível é o que vai te tirar da desestabilidade, vai dar uma instabilidade para você, você vai ficar assim, ah, meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso organizar. Então, sempre por partes, né? E sempre aquilo que está visível. Então, por exemplo, tem muita coisa espalhada na minha casa, então você vai priorizar um cômodo, né? E você vai priorizar aquele cômodo, se é um cômodo muito desorganizado, né, que está visivelmente muito desorganizado, você vai se dedicar nesse cômodo, né, 15 minutos por dia, todos os dias, até ele ficar organizado. Se você consegue fazer mais do que 15 minutos, então faça 30, faça, né, 2 times, né, que a gente fala para fazer 30 minutos. E aí você organiza tudo. A hora que você organizou tudo nesse cômodo, você pode passar por um próximo, né? Aí, talvez, aí vem aquela questão da ansiedade, né? Que aí você olha, tá tudo organizado naquele cômodo, mas você fala assim, nossa, mas tem um monte de coisa para fazer. Não, para de neura. Olha a conquista que você teve. Poxa, eu consegui, sabe? Eu consegui. Então, se eu conseguir aqui, amanhã eu consigo naquele outro. Vai dar tudo certo, eu vou chegar lá, entendeu? Eu vou conseguir, eu vou conquistar tudo isso, né? Mas precisa ser aos poucos e precisa ter esse trabalho também, né? Que é esse trabalho da gente trabalhar assim o nosso interior, da gente falar para nós mesmos, não, eu vou conseguir, eu sou capaz. Ai, você não pode, você não consegue. É sempre essa fala para baixo que a gente se joga, né? Ah, eu não consigo, eu não dou conta. Nanana. Gente, pelo amor de Deus, Deus deu 2 pernas, 2 braços pra gente, a gente tá aqui firme, forte, cheio de saúde, você vem dizer que você não consegue? Por quê? Não existe porquê. Você consegue. Então, primeiro vai no visível. No visível. Outra coisa muito legal e muito importante é você escrever, né? Nem que seja escrever 2 linhas. Por exemplo, o que amanhã, você pode fazer isso agora, tá? O que amanhã eu tenho que fazer sem falta, né? E aí você pode colocar uma coisa, de repente, em cada área. Por exemplo, amanhã o que você precisa fazer com Deus, sem falta. Amanhã o que você precisa fazer com seu esposo, sem falta. Aquilo que você vai fazer com seus filhos e aquilo que você vai fazer na sua casa ou no seu serviço. Uma coisa para cada área, vamos dizer assim, para cada um que está ali na sua hierarquia da ordem. Você determina uma coisa. Então amanhã eu quero abraçar muito os meus filhos, eu quero beijar meus filhos, amanhã eu quero fazer uma atividade na água com os meus filhos. Amanhã eu quero ficar pelo menos 15 minutos lendo um livro espiritual. Amanhã eu quero conversar com meu esposo, ou falar, ou ter uma conversa com ele durante 30 minutos, ou não precisa também se determinar a tempo, mas faça isso. Então, e aí você começa a trabalhar a questão da prioridade. Aquilo que é importante, aquilo que não pode faltar no seu dia, tá? Então, organizar aquilo que é visível e escrever, priorizando aquilo que não pode deixar de ser feito no outro dia. Acho que é isso. Uma pergunta que foi aqui, qual que é a prioridade, né? A ordem, a hierarquia. Deus, as pessoas e as coisas, tá? Então, em primeiro lugar vem Deus, depois vem as pessoas, e essa pode colocar você e seu esposo, e depois os filhos, e depois as coisas, tá? Depois de tudo vem as coisas. Gente, acho que nós vamos ter que marcar outra, eu quero falar mais. Então, gente, a gente sempre quer falar mais. Muito obrigada por ter veio com a gente. A live vai cair, eu vou tentar salvar, vou tentar deixar aqui para vocês. Muito obrigada pela companhia, Di, foi maravilhoso. Eu sabia que ia ser muito bom. Muito obrigada mesmo. Sua família.
Um beijo. Obrigada, viu, gente? Tchau, fica com Deus. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.